Olá pessoal, tudo bem? No vídeo dessa semana eu gostaria de compartilhar com vocês uma dúvida que ela costuma às vezes ser frequente em relação à escolha do monitor multiparamétrico, não só para ser usado na anestesiologia, mas também na internação e também na terapia intensiva na medicina veterinária. Esses equipamentos, os monitores, existem monitores da linha veterinária, monitores específicos veterinários, e a gente tem monitores da linha humana, né, que são feitos para medicina, e aí as particularidades em relação a tipo de equipamento, aos parâmetros, vamos falar básicos e o completo, né, entre aspas, né, que a gente poderia falar, e os insumos, principalmente em relação a cabos, os acessórios, né, de cabeamento e materiais descartáveis, que existem algumas particularidades quando nós iremos trabalhar com os animais, né, e pensando ainda mais em pequenos e grandes animais dentro da veterinária. E aí de forma que podemos escolher da melhor forma, né? Então, como entender em relação a essas configurações, essa pré-configuração, na hora de escolher o correto monitor para a gente nunca mais se arrepender. Então, em relação à configuração desse equipamento, né, pensando principalmente os que são da linha humana, existe o que a gente chama de configuração básica ou mínimo de um monitor multiparamétrico, isso da linha humana, né, normalmente, que ele vem com 5 parâmetros, vamos falar assim. Então, existe o eletrocardiograma, que aqui está exemplificado com o ECG. A gente tem também a respiração por bioimpedância pelos eletrodos, né, que na veterinária não é muito aplicável, principalmente se a gente coloca em membros esses eletrodos do eletrocardiograma. A oximetria de pulso com a curva pletismográfica, então eu tenho não só a saturação, mas o pulso e a curva pletismográfica, isso é um parâmetro na medicina. Os canais de temperatura, que pode ter um ou mais canais de temperatura, né, que a gente vai falar em relação aos sensores. E em relação também à pressão não invasiva, ou famoso oscilométrico, para mensuração. Então, esta configuração é uma configuração que a gente coloca básica dos monitores, né? E o monitor que a gente chama de completo, né? O monitor completo é um monitor que, além do que a gente colocou, ele teria o eletrocardiograma, né? Ou seja, a oximetria, a respiração por bioimpedância, que não funciona muito bem na veterinária, a não ser colocar bem próximo do tórax, né? Simulando o que se usa na medicina, temperatura, pressão não invasiva, e além disso teriam dois outros parâmetros muito utilizados na rotina de anestesiologia, de terapia intensiva, que seria a pressão invasiva, além da capnografia, né, que aqui também estão representados. Ou seja, nós conseguimos colocar, seriam 7 parâmetros, né, tirando a questão da respiração por bioimpedância, 6 parâmetros principais que seriam monitorados. Além disso, qual o tipo desse monitor? Então, aqui eu coloquei como tipo, mas existem duas formas da gente adquirir um monitor. Existem monitores que nós chamamos de pré-configurados, ou seja, você pode até optar, né, por um ou outro opcional. Existem monitores que não têm opcionais, né, que normalmente o custo mais baixo, e existem monitores que você pode, né, escolher opcionais igual o carro, né? Então eu quero ele com pressão invasiva, com capnografia, eu não quero. Então você escolhe o que você quer de parâmetros nesse monitor. Mas de forma que quando ele vem, né, como a gente pode ver aqui do lado esquerdo, esse monitor eu não tenho como incluir novamente. Alguns você pode até enviar para a empresa e aí ele vai ser, né, desmontado e montada a carcaça para colocar esse novo parâmetro. Existe uma opção que a gente chama de monitor modular, ou seja, muitos deles vêm até com os parâmetros básicos já integrados, alguns não, alguns é basicamente uma tela, e ele tem um módulo plug and play, ou seja, eu compro o módulo do parâmetro ou de um conjunto de parâmetros que eu quero, às vezes tem uma hemodinâmica básica, que já vem, né, o básico desses 5 parâmetros, e você encaixa no monitor, ele reconhece aquele módulo, e aí você consegue utilizar quais parâmetros você gostaria. Isso seria, né, para que é a diferença? Então, às vezes a pessoa, ela no início não tem uma condição, né, de aquisição de vários parâmetros, então ela pode adquirir um monitor modular básico e ela consegue adquirindo mais parâmetros, acessórios, o que ela gostaria, né, sem ter que fazer a troca do equipamento. Então, dependendo da situação da pessoa, pode ser interessante adquirir um monitor modular.
Lembrando que o modular ele costuma ter o custo, mesmo desse monitor básico, sem os acessórios, nem outros módulos, né, mais caro do que um monitor pré-configurado. Mas, ao mesmo tempo, ele permite o upgrade. Vamos falar assim, enquanto que o monitor pré-configurado não permite esse upgrade. Em raras exceções, mas você tem que enviar para ser quase que montado, né, trocada a carcaça, etc., para colocar. E os principais parâmetros que vão ter, então, desses que nós colocamos? Né? Eu vou chamar a atenção somente para os que a gente colocou, que seria o básico, que são a dúvida das pessoas. Existem N outros parâmetros, que aqui não é o caso desse vídeo, pode ficar para um outro vídeo mais para frente. Então, com relação ao eletrocardiograma, que aqui está exemplificado com essa linha verde, né, que é o primeiro parâmetro em cima dos monitores, né, o eletrocardiograma a gente tem algumas, quando vai fazer escolha, principalmente de monitor da linha humana, pensando na veterinária, a gente tem algumas considerações. Primeiro, o comprimento do cabo. Isso é importante, principalmente quando o monitor vai ficar um pouco distante. A gente tem pacientes que são grandes, pensando em grandes animais principalmente também. Então, o comprimento do cabo é uma coisa que a gente pode fornecer para a empresa, né? Qual que é o comprimento total, ou ver na linha do catálogo qual que é o comprimento ideal desse cabo. Além disso, existem dois tipos de cabo. O que a gente chama de cabo completo, como está aqui no lado direito. Esse cabo ele é integral, ou seja, ele vai desde o monitor até o eletrodo, de forma que se tiver um animal mexeu, oxidou a pontinha, né, porque a gente joga muito álcool, tem pessoas que colocam gel, álcool, e com o tempo isso oxida a conexão, né? Então você tem que trocar o conjunto inteiro, desde o cabo que vai para o monitor até o terminal que encaixa no eletrodo. Existe um outro tipo de cabo que a gente chama de cabo tronco com os rabichos. Então o cabo tronco, que está aqui no lado esquerdo, ele é um cabo que você conecta no monitor e ele tem um outro terminal que a partir dali sai o rabicho com os conectores que vão para os eletrodos. Então, a vantagem desse tipo de cabo é que eu posso, se oxidar ou eu quiser usar um cabo diferente, um terminal diferente, eu não preciso trocar todo o conjunto. No início, o custo, né, desse pode ser um pouco maior, mas nessas trocas ele acaba sendo interessante. Normalmente, nos equipamentos da linha humana, a grande maioria vem com cabo-tronco, com o rabicho que você especificar. Lembrando que, além disso, o cabo, então, comprimento, se eu quero ele com o cabo-tronco e os rabichos ou completo, e, além disso, quantas vias eu quero esse eletrocardiograma. O básico de monitor é 5 vias, né? E como a gente está vendo aqui, as conexões. Então, eu tenho 5 eletrodos para ser conectados, né? O perna direita, perna esquerda, braço direito, braço esquerdo e os eletrodos precordiais, né, os Vs. Além disso, pode ter outras opções, mas na anestesia é muito comum a gente trabalhar somente com 3 eletrodos, para evitar deles se misturarem, né? A grande diferença é que quando eu trabalho com 3 eletrodos somente, que seria braço direito, braço esquerdo e perna esquerda, eu só consigo trabalhar com uma derivação. Eu não consigo trabalhar com derivações simultâneas, né? Então, e somente D1, D2 ou D3. Eu não consigo mais do que isso. Mas na anestesia, como a gente só vai, na grande maioria das situações, querer avaliar ritmo, mudança de ritmo em contagem de frequência cardíaca, uma única derivação, a D2, é a que mais é utilizada na rotina. Então, optar por diferentes, né, além de como que é esse tipo de cabo, o comprimento do cabo e também quantas o lead, né, que eles vão falar, quantos eletrodos ou quantas vias vai ser esse eletrocardiograma. Um outro ponto importante, que está relacionado até na escolha do cabo, é o que eu vou utilizar na interface com o paciente. É muito comum a utilização de jacarés ou garrinhas, né, de inox, de preferência que demora mais para oxidar, e essas jacarezinhos, como a gente pode ver aqui embaixo, eu tenho o padrão universal que ele conecta o botãozinho, pode ser tanto para essa garrinha ou para o conector botão, ou ele pode ter também os conectores do tipo banana, né, que parece aqueles conectores de plug de fone de ouvido, né, que é um conector banana. É muito comum em eletrocardiogramas da clínica médica. Existe os jacarés que não é universal, somente para botão, como esse do meio, e existe a opção de trabalhar com adesivos. Para animal acordado, principalmente procedimento ambulatorial, adesivo é muito menos invasivo, muito menos doloroso, vamos falar assim. As pessoas falam que esse adesivo, esse jacaré, ele é atraumático, né? Então, eu desafio vocês a colocar em vocês, né? Coloquem vocês no braço, né? No abdômen, principalmente, né? Aqui embaixo da barriga, né? E vão ver quanto tempo você consegue tolerar isso e no pós você deixar se incomoda ou não.
né? Então, os pacientes que vão estar com sedação leve, ou paciente que não está sedado, que você quer ambulatorial, é muito importante o adesivo de eletro. E a escolha ideal do eletrocardiograma é muito importante. Às vezes vem aqueles que já é soldado o jacarezinho na ponta, e um jacarezinho que tem dente, né, que a interface não fica adequada. Então, a escolha do equipamento também vai ter uma correlação direta com a qualidade do sinal, né, porque é um microvoltímetro, e se vai ter uma leitura adequada, né, uma qualidade de linha, base, sem ruído. Isso tudo é muito importante. Então, na escolha, não só o que a gente já levantou aqui, comprimento do cabo, o tipo do cabo, se eu quero tronco ou com rabicho, ele completo, se eu quero ele de 3 vias ou de 5 vias, né, que é o mais comum. Existem mais, até 12, mas na anestesia não é o comum da gente usar. E os jacarés, se eu vou usar jacaré ou se eu vou usar adesivo. Na prática, a gente tem os dois, né? E a gente depende, adesivo eu coloco nos coxins, lembrando de, né, tirar com álcool e éter antes, secar para melhorar a conexão, né? Passa um fita crepe, alguma coisa para manter ele justo, isso vai demorar muito tempo, essas leituras, né? O outro parâmetro seria o oxímetro, que está aqui destacado no monitor, né? O oxímetro com a curva pletismográfica. Então, o oxímetro, a interface final, o cabo do oxímetro, ele pode ser um cabo completo ou ele tem um cabo intermediário e ele vai ter mudanças nos terminais, nos sensores. Isso, os monitores da linha humana são isso, porque tem diferentes tipos de sensores. Na medicina, a gente tem sensor para dedo, eu tenho sensor temporal, eu tenho sensor de orelha para ficar aqui por trás da orelha, eu tenho sensor para o lobo embaixo da orelha, né? A gente tem sensor linear reflexivo, que pode ser até retal, né? Então, a gente tem diferentes tipos de sensores, descartáveis ou não. Na veterinária, a gente também poderia usar esses, mas o mais comum de se usar na rotina de anestesiologia é um sensor que a gente chama tipo Y, ou de orelha, ou multisite. Né? O de orelha, às vezes, tem algumas adaptações, tem uns que são parecendo um brinco, né? Ele é mais redondinho, assim, o jacarezinho. Mas esse, por exemplo, aqui, é um que já vem pronto, né? O clipe já está junto dele, e a gente tem o de cima, que ele vem separado. Então, você tem o Y, são 2 terminais, o emissor e o sensor, e você tem o clipe e clipes de tamanhos diferentes para usar no neonato, por exemplo, ou num animal pequeno, e você ia ter um animal maior porte. Então, esse é o padrão normal da gente utilizar na veterinária. Quando eu vou comprar um monitor da linha humana, isso tem que ser muito taxativo, porque o padrão para a medicina humana é o oxímetro de dedo, né? Aquele que fecha no dedo. Isso na veterinária não dá para ser utilizado, né? É muito pouco aplicável. Então, precisa modificar isso no componente, né? Então, avisar veementemente que você quer um sensor de orelha, ou sensor multisite, ou sensor tipo Y, né? Além disso, quem trabalha, por exemplo, com alguns animais répteis, animal silvestre, é interessante trabalhar com sensor reflexivo linear. Então, o sensor reflexivo linear que está aqui na frente é um sensor que o emissor e o leitor eles estão em paralelo. Então, a gente pode introduzir isso, por exemplo, numa serpente, uma jiboia no esôfago, na cavidade oral mesmo, né, encostando com a mucosa. A gente pode introduzir no ânus, cloaca, o que seja, né, lembrando das particularidades, que não vem ao caso em relação às espécies, se tem hemácia nucleada ou não, se essa leitura de oxímetro ela é real, mas o que importa é como fazer a leitura, né, que vai ser de forma adequada, né? Os locais, etc., que não é o caso, porque essa aula é da escolha do equipamento. Então, chamar a atenção em qual tipo de sensor. Às vezes você vai ter um cabo, que a gente chama de cabo intermediário, o cabo do paciente que eles colocam, que é esse cabo que vai do monitor até um pedaço. E a partir dali você pode trocar o sensor, que é o que vocês estão vendo aqui, por exemplo, neste cabo de cima. Né? O de baixo, desde o monitor, vai até o final. É um cabo único. O de cima aqui, multisite ou Y, né, que está esse roxo aqui em cima, é só o cabo sensor. E além, a partir dali, normalmente você ainda tem uma outra extensão, que é o cabo paciente ou o cabo que a gente chama intermediário. Né? E aí eu posso trocar, por exemplo, nesse sensor reflexivo linear, se eu preciso usar ele. Lembrando que o custo desses sensores, e dependendo, ainda tem equipamentos OEM, vamos falar assim, né? Então, a gente tem os oxímetros das próprias empresas, da linha médica ou da veterinária, e você tem como se fosse um OEM, né? Então, você tem sensores que são empresas de oximetria que são tradicionalmente muito boas em qualidades,
e que elas vendem o seu sensor, né, o hardware, não só a plaquinha que fica lá dentro, o algoritmo deles e os sensores para outras empresas incorporarem. As mais tradicionais nisso é a Nelcor e a Masimo, né, que podem também ser compradas juntamente desses equipamentos monitores. Eu posso optar na compra se eu quero um oxímetro da empresa X, por exemplo, Mindray, Philips, o que seja, ou se eu quero adquirir o da Masimo, eles muitas vezes têm opcionalmente, né, você paga um pouco a mais normalmente, e você ter a Masimo ou a Nelcor incorporada na oximetria e você escolhe o tipo de sensor que vai vir com esse animal. Às vezes, com esse equipamento, desculpa. Às vezes a gente usa outros tipos de sensores, por exemplo, a terapia intensiva para colocar na cauda do paciente, que é um sensor diferente, né? Então, tem várias opções que podem ser utilizadas, ajustada para cada situação, né? Para os animais acordados, esse tipo de sensores já são limitantes, então a gente tem outros sensores que poderiam ser utilizados mais facilmente em animais acordados, por exemplo, na cauda, né? O outro parâmetro, além da oximetria, então o eletrocardiograma, a oximetria, a gente entra na pressão não invasiva, né? O oscilométrico. Pressão não invasiva nesses monitores, isso é um parâmetro, isso é muito complexo a gente discutir, mas vamos falar primeiro na escolha dos acessórios, né? Então, quando eu compro, né, um monitor, eu tenho que deixar claro, se ele é da linha humana, que eu quero os manguitos neonatais, ou o conjunto dos manguitos neonatais, porque senão vai vir uma braçadeira de adulto ou de pediatra, que na veterinária é só para os grandes animais que poderia utilizar. Então, a primeira opção é isso, né? Então, avisar que você gostaria dos manguitos neonatais, de um conjunto que vai do número 1 ao número 5 neonatal, né, que é o que mais se utiliza na rotina de pequenos animais, por exemplo. E, além disso, você vai ter que tomar cuidado e olhar se esse manguito ele é de uma ou duas vias, ou seja, como a gente pode ver aqui um conjunto da Wet Allen, eu tenho uma via só, uma mangueirinha só saindo. A gente está vendo aqui embaixo que eu tenho outra opção que sai duas mangueirinhas. Então, dependendo do monitor, eu posso ter, né, ele pode usar uma ou duas vias, né, para fazer inflar esse manguito. Então, na hora de comprar, eu tenho que ver, né, principalmente para repor esses manguitos, né, se não vem com todos, eu quero comprar de uma outra forma que seja mais barato. Em vez de comprar os reutilizáveis, a gente compra os descartáveis, que são mais usados, né, e a gente não usa uma vez só, né, na veterinária, vamos colocar aqui. Então, é só entender isso, além do tipo de material desse manguito. Pode ser de nylon, né, eu posso ter de silicone, eu posso ter tipo desse TNTzinho, né, eu posso ter ele de plástico. Né, e lembrando do cuidado em relação à higiene e também do tipo de material para higiene, para não haver ressecamento e deteriorar esse insumo que, teoricamente, era para durar uma vez, é para usar uma vez, que a gente, meio do Lavoisier, a gente usa mais de uma vez. Né? Um parâmetro importante com o oscilométrico é que ele vai dar, né, frequência cardíaca, ele dá a pressão arterial sistólica, média diastólica e a frequência de pulso. Isso é muito importante da frequência também ser mostrada, porque muitos dos equipamentos, inclusive os veterinários, eu posso adiantar aqui, a grande maioria deles não tem estudo validando o uso desse componente em cães, gatos, o que seja. Então, o monitor veterinário, mas que ele pegou uma tecnologia humana, um hardware humano, ou desenvolveu um hardware que não sofreu validação, e aí ele produz e coloca. Ou seja, a gente não sabe se o parâmetro que está ali ele é real, né, em qualquer situação. Poucos trabalhos, se a gente olhar na literatura, poucos equipamentos, eles foram validados. E quando a gente fala validação, não é só usar em poucos animais. É você usar em faixas de pesos diferentes. A gente sabe que tem dificuldade em ler animais pequenos e também ler em animais grandes. Né? E, além disso, você ter também todas as faixas de pressão possível. Animal muito hipotenso, normotenso e hipertenso, com pesos diferentes. Então, 5 quilos, 10 quilos, 20, 30 quilos. Né? E a gente ter abaixo de 5 quilos, vamos falar também, né? O gatinho, por exemplo. E a gente tem o paciente com pressão hipotenso, normotenso e hipertenso, em diversas faixas, e você confluir isso, confrontar, desculpa, isso, com a pressão arterial invasiva. Né? E aí você vê se realmente esse monitor ele tem uma boa acurácia e concordância com a pressão arterial invasiva. Então, poucos, eu já chamo a atenção aqui, se você questionar a empresa e pedir isso, quase que nenhuma vai ter esse estudo. Então, às vezes a gente não tem certeza se aquele parâmetro ele é real. Né? Nos monitores multiparamétricos, não estou falando só da linha humana, também da linha veterinária. A temperatura, é muito comum ter 2 canais de temperatura no monitor quando você adquire, né? E aí, quando tem 2 canais, eu particularmente prefiro ter 2 sensores diferentes.
Eu prefiro ter um sensor esofágico retal, que é esse sensor que a ponta dele é menos traumática, vamos falar assim, é mais cônica, né, para facilitar a introdução. Cuidado, porque às vezes você pede um neonatal, né, para sensor esofágico, ele é muito flexível, você tem dificuldade em introduzir no esôfago do animal, né, então observar isso. E o segundo sensor, que seria o sensor de superfície. Eu particularmente gosto de trabalhar assim, porque o sensor de superfície, principalmente para quem gosta de usar colchão térmico, tem medo do colchão térmico, tem, né, a ver queimar o paciente, você coloca o esofágico para medir a temperatura do paciente, e de superfície você pode usar de baixo, entre o paciente e o colchão, principalmente nos lugares de maior compressão, próximo da escápula e aqui no membro pélvico, né, o tórax também. E aí você monitora a temperatura da pele do paciente, coloca como alarme e caso aconteça, né, subir essa temperatura, alarma e você desliga o colchão. É uma opção, além da gente usar também para medir ΔT, delta de temperatura, né, com extremidades, que também pode ser utilizado, né? Então, eu particularmente prefiro um de esofágico e um de superfície. Vocês podem ver que o de superfície ele parece um disquinho, né? Não dá para você introduzir no esôfago, você pode causar lesão, então trabalhar com sensor esofágico ou retal, né, para pôr no esôfago e no reto. E cuidado com a higiene, né? Talvez colocar uma proteção para você evitar danificar o seu acessório com um tempo menor, né? A pressão arterial invasiva também, cada equipamento ele vem com um tipo de conector. Aqui tem alguns, tem muitos mais, né, para a gente discutir. Então aqui a gente estou chamando a atenção para vocês da interface final, né, do que sai para cabeamento, mas tem a interface do monitor. Então na hora de comprar você pode adquirir já com os acessórios para pressão invasiva, você pode comprar só com o módulo da invasiva e o acessório você compra à parte. Aí, na hora de comprar o acessório, você precisa saber qual que é a conexão para o monitor, qual que é o padrão de pinagem, né? O padrão, qual que é o nome, se for um monitor muito famoso da linha humana, é só você falar, eu quero um monitor Philips, eu quero para um Dixon, eu quero para um Space Labs, eu quero para um Mindray, eu quero para um Draeger, né? E eles já vão saber qual que seria essa pinagem. E, além disso, você tem os insumos, né? Por exemplo, e não são todas essas marcas que fabricam os insumos descartáveis para você utilizar, que a gente chama dos transdutores de pressão arterial. E aí você tem que optar por algumas marcas e isso vai mudar, como vocês podem ver, que é a interface de conexão, né? Então a interface do Philips, BD, Edwards, Medex, Abbott, né, e o Thales são diferentes, né? Então, como está aqui em destaque, por exemplo, um kit de transdutor de pressão arterial, chamado TrueWave, da Edwards, né, que vem o transdutor com as linhas, né, pouco flexíveis, além de um equipo, né, sem a entrada, né, o filtro de entrada, para você utilizar com o kit, né, com a bolsa pressórica. Então, ele vem nesse sentido e eu tenho que ter um cabo que encaixe esse terminal para o monitor, então tem que ser um cabo desta empresa ou para essa interface, né? Então, tem que conjugar a interface do monitor com a interface do seu transdutor de pressão e existem diferentes tipos no mercado, né? Então, optar pelo que seja mais em conta, né? Normalmente é o que a gente opta, ou que seja mais durável, ou esse próprio, né, que a gente às vezes usa mais de uma situação, né? Na anestesia, na terapia intensiva, a gente tende a usar um por paciente mesmo, que vai ficar internado. Então, tem alguns componentes que podem custar próximo de R$60, né, em torno disso, agora não sei pelo dólar, e tem componentes que podem custar mais de 120, R$150. Então, na hora de pesar na balança, ver em relação a esses insumos para optar por um ou por outro. E o cabo você compra uma vez só, o cabo do interface, né, do equipamento até o transdutor, né, você reutiliza ele quantas vezes até ele danificar, né? E a gente entra no parâmetro mais caro, vamos falar assim, desse monitor completo agora, né, que seria a pressão invasiva. A gente entrou num parâmetro a mais, né, desse monitor básico, né, que vem com 5 parâmetros, que o básico seria eletro, oximetria de pulso, a respiração por bioimpedância, que a gente falou, né, que eu falei para vocês que não funciona tão bem, a não ser que eu ponha bem no tóraxzinho, no decúbito dorsal, external, né? Depois a gente tem temperatura e pressão não invasiva. Esse é o básico, são 5 parâmetros básicos de um monitor da linha humana, né, ou da veterinária também. E além disso a gente teria aqui no completo, que a gente chama de completo, a pressão invasiva e a capnometria ou capnografia, né? E aí a capnografia é o parâmetro mais caro do monitor, com certeza. Às vezes, antigamente, até sem ter muitas opções,
a gente era preso a poucas tecnologias, chegava a custar quase que o valor, mais do que o valor do monitor básico, né, o que aumenta muito o custo. A vantagem de você medir o CO2 expirado, né, tem N aplicações da capnografia, e a gente tem diferentes tipos de capnografia. Basicamente, a gente tem 3 tipos de capnografia, não entrando aqui em detalhes analisador de gases, mas a gente tem o capnógrafo que a gente chama de fluxo em linha, ou do inglês mainstream, que está aqui exemplificado para vocês do lado esquerdo, onde eu tenho o emissor que vai ficar entre o tubo, né, o leitor emissor ele vai ficar entre o tubo orotraqueal do paciente e o circuito anestésico, uma máscara que seja, a interface com o paciente. Né? A vantagem dele é que os insumos, a gente não tem insumos, né, a não ser que alguém quebre o adaptador, mas o risco é de cair esse emissor de comprimento infravermelho, se ele bater no chão e quebrar a lâmpada, né, e danificar o componente, você perdeu o seu capnógrafo. Né? Então, eu preciso normalmente de 2 adaptadores. Aqui a gente tem 4, porque os de cima são descartáveis, que na veterinária é muito comum usar os descartáveis mais vezes, e os de baixo, os reutilizáveis, que podem ser até autoclaváveis. Lembrando que toda vez que você autoclava, você está diminuindo a vida útil do seu equipamento, né? Nada é eterno e não autoclave. Então a gente tem aqui os do lado esquerdo, os neonatais, então vermelho ou roxinho, né? E aqui a gente tem o transparente cristal, vamos falar assim, e o cinza, que são os adultos. Né? O transparente aqui seria o descartável e o cinza o adulto. O problema para a veterinária é que isso a gente só consegue aplicar em pequenos animais até um limite. Eu não consigo usar um neonatal desse para um animal, por exemplo, um hamster, que eu for usar um animal muito pequeno. Né? Mesmo um gato de meio quilo, eu já começo a ter problema em relação ao tamanho do espaço morto que a gente vai fornecer com esse adaptador. Né? Existe uma outra opção, que é o que a gente chama de fluxo lateral, ou side stream, que ele vai aspirar uma amostra de CO2 e vai ler no sistema. E aí a gente tem os famosos coletores de água, como está representado aqui para vocês. Né? Então aqui eu tenho um monitor modular, vocês estão vendo que o básico dele já vem no equipamento, então está aqui o básico quase completo. Né? Então tem eletro, a gente tem oxímetro, temperatura 2 canais, pressão invasiva já tem 2 canais, né? O oscilométrico está aqui embaixo, e aí o capnógrafo ele é um módulo que está aqui atrás. Né? Então aqui está o coletor de água desse equipamento, né? Aqui um outro coletor de água de outro equipamento, e a partir daí vai sair uma linha de amostragem que você vai conectar no seu circuito anestésico, né? Entre o tubo orotraqueal e o Y do equipamento, ou entre a máscara, né, e o seu circuito, ou conectando na máscara, o que seja, ou às vezes até para a pronga, né, quando o paciente não está entubado. Né, uma adaptação para a narina. Além do side stream, uma opção é o que a gente chama de micro side stream, que é o fluxo lateral micro, vamos falar assim, de pequena amostragem, onde ele, em vez de aspirar, né, porque o side stream, o fluxo vai variar de 50 a 200 ml por minuto, o micro side stream ele aspira de 10 a 20 ml por minuto. Então, se eu for usar um animal de pequeno porte, como um hamster, um animal, né, um passarinho, por exemplo, se eu aspirar uma amostra muito grande, eu posso até causar telectasia, né, ou piorar, roubar ar do paciente, vamos falar assim. Então, o micro side stream tem essa vantagem. A desvantagem é que o atraso que a gente já observa no side stream ou de fluxo lateral, onde ele aspira e faz a leitura dentro do equipamento, né, depois de passar pelo coletor de água, pelo water trap, ou seja, o que está acontecendo de respiração não é o que o animal está respirando, não é o que o aparelho está lendo. Ele demora, tem um atrasozinho. Quanto menor o fluxo de aspiração, maior é esse atraso. Então, o micro side stream, né, o paciente está respirando, você conectou, você vai ver que demora a começar a aparecer a onda. Né? E um outro detalhe está relacionado aos descartáveis. Enquanto que no side stream você tem um coletor de água que demora a você trocar no veterinário, né? E você tem a linha de amostragem também que demora a se trocar, o micro side stream a troca é mais rápida e os insumos eles custam mais de R$100 muitas vezes, né? Então eu tenho uma interface que ele tem, além da linha de amostragem, ele vai ter já um filtro para umidade integrado, né? E aí quando tem muita umidade, muita secreção, por exemplo, o animal está saindo muita secreção,
dependendo do tipo onde ele vai ser aplicado, o paciente vai ser aplicado, às vezes a pessoa coloca uma agulha no tubo e aí coleta a água que está depositando ali embaixo do tubo e aspira. Quando retém esse filtro de umidade, bloqueou, você tem que trocar todo esse filtro. Isso pode ser em menos de 30 minutos, dependendo da anestesia, você perde. Então, além disso, na hora de escolher, você pode optar pela linha de amostragem com conector para agulha ou para interface, que própria para o capnógrafo, ou o adaptador do conector para o capnógrafo, ou você já tem integrado a isso, aqui no caso esse roxinho é para o neonatal. Os microsite de baixo fluxo, o primeiro mais comum é o low flow, que é da Respironics. Então, vários equipamentos ele tem a possibilidade de você optar. Normalmente, os mais eles compram a tecnologia de outra empresa, então vai ter opção pelo mainstream ou micro side stream. E algumas outras o side stream, que a vantagem é que eu posso utilizar o side ou micro side stream em qualquer espécie, basicamente, da veterinária, enquanto que o mainstream eu não consigo usar nos grandes animais e nos, vamos falar, micro-animais também, teriam essa dificuldade. Ou seja, a gente podendo recapitular isso. Então, na escolha do monitor, primeiro, se eu vou optar por um monitor básico ou se eu quero um monitor completo, que teria o básico, eletrocardiograma, oximetria, além de oximetria, temperatura, pressão não invasiva e a respiração por bioimpedância, que funciona muito pouco em situações na veterinária, ou se eu quero completo, que além disso teria pressão invasiva e capnografia. E na hora de escolher as particularidades, além do que eu quero de componentes, se eu vou optar por um monitor pré-configurado ou se eu vou optar por um monitor modular. Então, esse é o primeiro cenário depois do que eu escolher os parâmetros, porque eu posso adquirir outros parâmetros depois. Eu posso comprar um monitor básico e adquirir depois, por exemplo, a invasiva ou a capnografia posteriormente. Além disso, os detalhes em relação aos consumíveis, os acessórios e os consumíveis desses parâmetros. Então, como a gente viu do eletrocardiograma, do oxímetro, então do eletrocardiograma comprimento, os terminais, se é o cabo-tronco, cabo completo, se eu quero o eletrodo, se eu usar adesivo de eletro, isso de forma importante, além de se é pino ou se é garrinha, Além disso, o oxímetro, se eu vou usar sensor multisite ou sensor reflexivo linear, ou os dois, ou se eu vou usar da tecnologia da empresa, ou se eu vou optar por uma Masimo ou Nelco, por exemplo. Além disso, se na parte da temperatura, se eu quero somente o esofágico, retal, ou se eu vou querer de superfície junto, ou os dois, em vez de um só. Com relação ao oscilométrico, se o meu manguito, na hora de adquirir, eu vou adquirir o reutilizado, eu vou requerer o descartável que a gente usa mais vezes, o tamanho do número 1 ao 5, se é de uma via ou duas vias na hora de fazer aquisição desse manguito, e se aquele equipamento já foi validado na veterinária, isso é uma parte importante, principalmente para os animais pequenos, que é uma grande dificuldade de leitura dos oscilométricos que não foram, vamos falar assim, muito validados. Então, os animais muito pequenos, hipotensos, e principalmente os hipertensos, é onde ele erra muito. E depois, além desses parâmetros básicos, teria a pressão invasiva, se eu vou comprar já com o cabo, e para o insumo, para o acessório, para o transdutor que eu olhei o custo-benefício melhor, e a capnografia, se eu vou optar pela de fluxo em linha, o mainstream, ou se eu vou optar pelo side stream ou micro side stream. E pensar também nos consumíveis dessa opção. Por exemplo, o mainstream, o adaptador, se ele é reutilizável, eu não vou precisar só lavar, vamos falar assim, higienizar de um para outro paciente. Se eu vou optar pelo side stream, eu posso manter a linha de amostragem, mas é bom ter uma linha, uma linha de excesso, vamos falar assim, de sobressalente, vamos falar assim, e o water trap também. E quando a gente fala do micro side stream, aí eu tenho que ter a linha de amostragem para substituir, porque a vida útil às vezes é menor, dependendo do paciente que eu vou utilizar.
Então, espero que, com tudo isso, vocês tenham municiado vocês para ver, vocês podem pedir o catálogo da empresa, ver os acessórios, mas que tenha municiado vocês para poder fazer a correta escolha. E essa escolha ela é muito individual, ela não tem uma escolha certa, uma escolha errada, ela depende justamente do que vocês vão trabalhar, né, da particularidade da rotina de anestesia de vocês, né, e também do gosto, né? Igual carro, o monitor também ele tem um layout diferente, o que a gente chama de interface com o usuário, que é o user-friendly, né? Se é melhor ou pior, que eu pré-configuro do jeito que eu quero, em curvas, telas, né? O que seja. Então, aí cada um tem um gosto, mas eu espero que tenha ajudado vocês nisso e estou à disposição para qualquer pergunta ou esclarecimentos. Até logo.